Olá, nós estamos de volta com o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Hoje, falando sobre sonhos com o psicólogo Leandro Ferrari de Taubaté, que utiliza a interpretação dos sonhos no trabalho terapêutico. Leandro, a gente estava falando um pouco dessas curiosidades dos sonhos, a gente não citou uma questão importante que muita gente já deve ter passado, o pesadelo, né? Muita gente fala que às vezes teve um sonho ruim, tive um pesadelo, e até criança tem. O que é o pesadelo mesmo? Então, Michele, o pesadelo, os sonhos que se repetem, que acontece muito também, uns sonhos que parece que tem mais cor, mais vida, é mais colorido, eles acontecem justamente porque eu não estou consciente sobre aquele determinado ponto, aquele determinado aspecto da minha vida. Então, como eu não estou consciente dele, o sonho, a gente costuma dizer que a psique é muito bondosa. Se eu não enxergo aqui, ele vai aparecer aqui. Se eu não entendo ele aqui também, ele vai aparecer aqui. Então, a psique, a tendência da psique, ela quer curar. Tá? Então a gente fala que ela é bondosa por causa disso, ela quer mostrar isso. Então se o sonho veio como pesadelo, é como eu tivesse um texto na mão e eu tivesse que grifar. É um alerta do self. O self é o quê? É a totalidade da nossa psique. Tá? É a nossa natureza, é a nossa essência, é o ser que a gente é o si mesmo que a gente chama em psicologia, é a minha natureza, a minha alma. Tá? Então o self vem mostrar o que eu preciso olhar, que aspecto da minha vida que eu não estou enxergando. Tá? Então o pesadelo ele vem como uma forma, assim, muitas vezes, e o ego, né, que é o nosso centro da consciência, ele é uma parte da psique. Tá? Então assim, o self ele quer atingir, ele quer mostrar de uma forma clara para o ego, para ele ter esse entendimento, mas muitas vezes o ego está padronizado, tem um padrão de vida, assim, já está estruturado, ele não quer ver. Então vem em forma de perseguição, de pesadelo, mas o self ele não quer assustar, ele quer mostrar, mas muitas vezes o ego nosso, que é o centro da consciência, tem medo. Tá, dessa mudança drástica. Daí vem então de pesadelo. Então é isso que eu falo. É como a gente tivesse que grifar aquilo. Olha para isso. Às vezes a gente tem sintomas físicos, sonha, a gente acorda durante a noite, mexe na cama. É isso, então é uma intensidade muito grande. Então eu tenho que olhar para isso. Então no caso, por exemplo, de um pesadelo, que você sonha com uma pessoa muito próxima, que você gosta, morreu, e você acorda assustado, acorda chorando, normalmente essa mensagem, por mais dolorosa que seja, o seu inconsciente está querendo te passar alguma coisa, seria mais ou menos isso? Sim, alguma coisa da sua natureza que eu preciso olhar, que eu preciso enxergar. Tá, que eu preciso assimilar na minha vida. Tá? Então, como não foi assimilado ainda, vem com essa força, com essa intensidade. Mas a morte ali não é. Tá? É a morte de uma pessoa, assim, muitas vezes é a transformação que você tem que fazer nessa vida. Só que o ego muitas vezes se defende. Né? Então eu fico, no sonho eu apareço sendo perseguido, com medo, assustado, nervoso, fugindo de alguém, porque é muito intenso. Então, e normalmente não significa ao pé da letra, né? Aquilo que você sonhou, que nem a gente citou agora, a morte ou uma perseguição, não significa que você vai viver aquilo. Às vezes realmente para te dar um choque em algum momento e tentar entender a mensagem. Perfeito, eu tenho que olhar para isso. É importante eu olhar o que eu não estou enxergando. Então, como eu não enxerguei, vem com uma forma mais intensa, mais forte. Tá, mas é o seu self, é a sua natureza querendo mostrar isso. E como que a pessoa consegue entender essa mensagem? É só por meio da terapia? Então, se ela não faz terapia, seria legal ela assimilar, entender que os sonhos estão falando dela. Que é muito precioso eu ter essa consciência, esse discernimento de olhar e falar, nossa, esse sonho está falando de mim, da minha natureza, na verdade do que eu preciso. Tá? Então, a pessoa... Uma coisa muito importante que é bom ressaltar é assim, é importante a gente ter o costume de olhar para o sonho como uma fala da nossa psique, do nosso inconsciente se comunicando. É uma forma de eu entender e ficar mais próximo, entrar como eu ligasse um canal, essa sintonia. Eu entro nessa sintonia, só isso eu já estou acessando o meu inconsciente. E a outra que é muito bom, mesmo que não aconteça uma interpretação do outro lado, eu tenho o costume de contar para alguém sobre o meu sonho. Isso é muito válido. Tá? Que eu estou elaborando, de uma certa forma eu estou contando a simbologia, minha psique está sendo expressada de alguma forma, mesmo que não seja um profissional, mas para uma amiga, para quem for, para quem você se sentir à vontade
para contar esse sonho. Já é muito válido. E não precisa levar em conta aquele dito popular que fala, né? Contar sonho depois do café da manhã, não conta antes, não acontece. Não tem nada disso, né, Leandro? É sempre bom tá podendo falar e tem alguém que está ali para escutar, você compartilhar, é ótimo, Michele. E você falou de uma questão, né? Que os sonhos falam alguma coisa para você. O sonho fala para aquela pessoa, exatamente para aquela, por mais que você sonhe com uma outra pessoa, a mensagem é para aquela pessoa que está sonhando sempre, é isso? Por exemplo, eu sonhei com uma ex-namorada, você com um ex-namorado. Entendi. A simbologia que aquele ex-namorado, aquela ex-namorada tem para mim, tá? Então, assim, tá contando de um aspecto. Se eu fui apaixonado, amei ou amo essa pessoa ainda, é um aspecto de sentimento, é a simbologia do sentimento, do amor em mim. Então, é essa mensagem que minha natureza está mostrando. E os sonhos, eles podem ser, no caso, premonitórios? Por exemplo, uma pessoa que sonha com uma outra pessoa ou que sofreu um acidente. Pode, em algum momento, ser premonitório isso? Ser uma premonição? Ótimo perguntar, porque são relatos que a gente sabe que acontece, sabe, Michele? Acontece. A gente já viu, sabe que tem, mas não tem uma ciência, tá? Não tem uma explicação da psique. Daí a gente fala como se fosse um mistério, mas existe. Tá? A gente sabe que tem, não é científico, mas a gente sabe que acontece. Então a gente leva para o caminho do mistério, não tem uma explicação, não dá para dar uma explicação objetiva sobre isso. Mas a gente só tem certeza, é bom a gente só tem certeza se vai ser premonitório, se aconteceu, se é um sonho dessa forma, quando acontece. Tá? Então, assim, a gente olha para o cliente, se tem um histórico, tem gente que tem um histórico, sonhou, acontece, se vem um cliente no consultório, a gente procura olhar esse histórico da pessoa. Mas a gente só vai ter certeza que isso vai acontecer, esse sonho premonitório, se depois que acontece. Antes Até disso, então é um mistério. É um mistério. A gente sabe que acontece, mas não dá para saber antes de acontecer. Então a pessoa, antes de se assustar, é bom primeiro tentar entender essa mensagem, né? Antes de tentar entender. Ficar assustado, porque às vezes o sonho não é bom, né? E passa uma mensagem ruim. A partir do momento que você fala, sonhei com isso, isso e aquilo, enfim, com a morte, com um acidente, enfim, no primeiro impacto é ruim, né? Então Sim, a primeira... Mas pode ser o oposto disso, querer dizer uma transformação que você precisa na sua vida, determinado aspecto precisa ser mudado, o velho precisa abrir caminho para o novo. Então esse sonho pode não ter nada a ver, ser uma transformação na sua vida. Então é dessa forma que você tem que olhar. Então, e nem sempre também significa o contrário, né? Porque a gente ouve muita gente falar, você sonhou com morte, quer dizer vida, você sonhou, enfim, com separação, quer dizer amor. Não, nem sempre é isso, né, também? Boa pergunta. A gente cai assim, né? Naquele dicionário. Sonhou com cachorro, sonhou com árvore, Não. Existe esse dicionário, mas não é para ser seguido. Vamos pegar um exemplo de cachorro. Eu posso na minha infância ter trauma de cachorro, meu cachorro fugiu quando eu era pequeno, ou fui mordido por um cachorro, e você só ter experiências positivas sobre cachorro. Então, cada um tem uma história de vida, cada um tem sua individualidade com aquele tema, com aquele símbolo, na verdade. Você fala isso, né, Leandro? Porque a gente vê muito na internet, vê pessoas que têm, né, dicionários de sonho. Então, vê lá, que nem você citou, cachorro, uma árvore. Sonhei com cachorro. Vai lá, a pessoa vê o significado de sonhar com cachorro, ou o significado de sonhar com uma árvore. E nem sempre o significado para mim é o significado para você, né? Não foi isso que você falou? Perfeito. Então, às vezes, a pessoa tem que procurar entender a mensagem. Uma mensagem para uma pessoa pode ser totalmente diferente da mensagem para outra. Eu chego e falo que sonhei com... Vamos voltar para pegar o cachorro mesmo, é diferente a minha história de vida, né? Esse símbolo traz outras situações que não tem nada a ver com a da outra pessoa. Então, cada sonho, cada simbolismo significa uma coisa. Tá certo, Leandro. Pedir licença mais uma vez para você, que a gente vai para um rápido intervalo e volta com mais curiosidades sobre os sonhos e também sobre a terapia que o Leandro faz aí por meio das mensagens dos sonhos. A gente volta já já.